Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos do Facebook, do Instagram, do TikTok, que o Espírito Santo nesta noite venha falar ao nosso coração grandiosamente. Hoje, dia 21 de março de 2024, nós não estamos tendo o culto presencial em nossa igreja, Comunidade Evangélica Rei dos Reis, na Rua Figueira, 1075, no Jardim Santa Rita 2, justamente por conta dos ventos fortes que iria atingir agora o estado do Paraná, Santa Catarina, mas para a honra e glória do nosso Senhor, nós estamos transmitindo a live também pelo Facebook, pelo TikTok e pelo Instagram. Você que está entrando agora, seja bem-vindo. Eu lhe cumprimento com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, eu creio que mais uma vez o Espírito Santo vai falar ao meu e ao seu coração. Porque Ele é um Deus fiel, é um Deus que desceu dos céus e nos envolveu no poder do Altíssimo. E aqui nós estamos para juntos contemplarmos a graça e a misericórdia desse nosso bom Deus em nossos corações. E quero comunicar desde já também aos nossos amigos, aos nossos colaboradores nas redes sociais, a nossa igreja, que domingo agora, nosso culto será normal, com o culto presencial, também com o culto transmitido através das redes sociais, tá bom, gente? Em nome de Jesus. O pessoal já está entrando, para a honra e glória do Senhor, louvado seja Deus. Um beijo no coração de cada um. E eu já gostaria, para não perdermos tempo, A palavra de Deus é o nosso tesouro mais precioso que nós temos. Ela é rica para nós em sabedoria, em poder de Deus, em transformação, para que ao recebermos a palavra de Deus, nós sejamos curados, transformados, edificados para a honra e glória do nosso Senhor. Então, eu peço a você agora, neste momento, que juntamente comigo nós possamos orar, agradecendo a Deus e contemplando dos céus pela fé, porque fé é aquilo que os nossos olhos não vê, mas a certeza daquilo que Deus verdadeiramente fará em nós e por nós, e que nesta hora o doce Espírito Santo possa estar falando a cada um de nós. Pai, nós queremos neste momento engrandecer o teu santo nome. Hoje, o Senhor, mais uma vez, renovou as suas misericórdias, soprou sobre nós a tua bondade, o teu amor, a tua caridade e nos protegeu de todos os intempéries e aflições desta vida, para que neste exato momento, cada um de nós pudéssemos estar na tua presença, para ter um encontro contigo, para refrigerar a nossa alma, sermos alimentados pelo nosso bom e único pastor e também, Pai, sermos curados e edificados mais e mais pelo construtor que um dia iniciou uma obra linda e maravilhosa em nós e está aperfeiçoando no decorrer dos nossos dias. Por isso, Senhor, usa a minha vida, que a minha boca seja canal de bênção para proclamar as tuas maravilhas e que a tua palavra, que é cura, que é palavra rema, venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai, abençoando-nos, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus. Eu queria fazer um convite a você a estar abrindo comigo a Sagrada Escritura na segunda epístola do apóstolo Paulo,
que escreveu à igreja em Corinto, no capítulo de número 6. Hoje nós temos um tema muito simples, mas poderosíssimo, e é o melhor presente que Deus nos deu, que é a nossa salvação. E Paulo, então, escreve já pela segunda vez, uma carta de amor, de exortação, ensinando os coríntios, a igreja do Senhor Jesus, a entender a dimensão dessa graça maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Então, está lá escrito, no capítulo de número 6, e como título na Bíblia Sagrada, a conduta de Paulo em seu ministério. Nós sabemos que depois da conversão de Paulo, verdadeiramente, quando as escamas caíram dos seus olhos, ele teve realmente uma conduta cristã. Um homem de caráter firme, nobre, que seguiu toda a sua vida, tudo que ele tinha para ser vivido em dias, para servir a Cristo Jesus. Tanto que ele disse, eu não vivo mais para mim mesmo. E ele viveu de fato para o nosso Senhor Jesus. E por isso foi mais um vitorioso, um mártir, um homem que exalou o bom perfume de Cristo e aquele que escreveu mais cartas em toda a Bíblia Sagrada. Então que os nossos corações estejam abertos agora, os nossos ouvidos, tudo em nós, o âmago da nossa alma, para recebermos e contemplarmos a palavra de Deus, que afinal é o melhor presente do Senhor a cada um de nós. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então diz assim, capítulo 6 de 2 Coríntios. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebeis de Deus a graça em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, porém sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas estando vivos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis vocês entreitados em nós, mas estáis entreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Aleluia. Paulo está dizendo aqui à igreja, não vos falo como qualquer pessoa, mas vos falo como a filhos. Dilatai-vos o vosso coração também. Ou seja, meus irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração, ter esse desejo verdadeiro de conhecer
e prosseguir em conhecer mais e mais da vontade do Senhor para as nossas vidas. E aqui eu quero intitular o sermão desta noite, não receba a graça de Deus em vão. E por quê, queridos? Porque em toda a nossa vida, muitas vezes nós recebemos presentes, recebemos muitas coisas que de graça, algumas coisas que pagamos, alguma coisa que trocamos, e nisso tudo que nós recebemos, que vai para lá, vem daqui, vai de lá, e etc., se perdem em nossos dias. Mas a única coisa na nossa vida, no nosso tempo breve, na passada desta terra, que nós não podemos perder, é exatamente aquilo que nós conquistamos de graça, gratuitamente em Deus, que é a nossa salvação. E essa nossa salvação, ela veio de graça, ela veio de amor, ela veio porque Deus, ele poderia passar toda a eternidade sem morrer por nós, sem padecer pelos nossos pecados, sem sofrer nada, absolutamente nada em favor de cada um de nós. Mas ele escolheu passar a eternidade comigo e com você. E para isso, Jesus ele não mediu esforços, irmãos. Ele desceu dos céus, ele esvaziou-se de si mesmo para contemplar a sublimidade, a supremacia do amor excelso, que é verdadeiramente Deus em si mesmo, que é um amor pleno e eterno. E este amor foi tão grande que a Bíblia diz no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos da glória eterna foram. Porém, o amor nos alcançou novamente. Esse amor maravilhoso. Então eu quero repetir com você o tema da mensagem desta noite, para que esta mensagem abrilhante a sua vida ainda mais, e que nos tempos de dificuldade, nos tempos em que você estiver entristecido, angustiado, agoniado, com o corpo amortecido, pensando em desistir, pensando em dar cabo até mesmo da tua própria vida, que você pense, que você tire de dentro de você essa maravilha a qual Deus alcançou por nós e nos deu gratuitamente, sem termos que fazermos obras, sem termos que fazer nenhum sacrifício. Pelo contrário, sem sacrifício, porque ele se fez sacrifício na cruz do Calvário. Toda a obra, todo o preço que nós teríamos que pagar, que ainda que pagássemos, seria muito pequeno, impagável, porque é somente ele mesmo, o Santo dos Santos, o Cordeiro de Deus que se fez, o Cordeiro Santo, Imaculado, ele, o único que poderia pagar este preço. Por isso, não receba a graça de Deus em vão. Ata no teu pescoço, ata nas tábuas do teu coração, que você cheire esta graça todos os dias, que você agradeça a Deus essa graça todos os dias. Esses dias eu estava meditando na palavra do Senhor e eu percebi, irmãos, que muitas vezes quando nós nos achegamos na presença do Senhor, uma grande maioria, claro que tem as exceções, mas a grande maioria, nós nos achegamos na presença do Senhor para receber essa graça, para aceitar Jesus, porque nós estamos em agonia, nós estamos em dor de parto, nós estamos em sofrimento, nós estamos fracassados como pessoas, nós estamos num lamaçal de pecado, nós estamos falidos financeiramente, ou com um casamento todo
destruído, a família arruinada. Então, são estas situações catastróficas, desanimadoras, situações diversas neste mundo que muitas vezes até Deus permite para que seja um método, um meio para que nós venhamos a nos chegar a Ele. Porque só Ele mesmo e mais ninguém neste mundo para nos livrar de todas essas situações. Mas o importante e muito interessante é que eu queria que você entendesse isso que eu vou falar aqui agora. É o que eu estava meditando essa semana. Nós aceitamos a Jesus e as coisas então começam a dar certo na nossa vida, não é? O casamento melhora, a vida financeira vai melhorando e a gente vai tendo paz, porque a primeira coisa que Jesus ele faz na nossa vida, antes de abençoar em todas as áreas da nossa vida, escute isso, é trazer a paz em nós. Quando você aceita Jesus, quando você se derrama na presença dele, a primeira coisa que ele faz não é restaurar toda a tua vida, não, isso é um processo, mas a primeira coisa que ele te faz é te dar e entregar a paz, porque ele é a paz. Então você começa então ter paz em meio às dores, ter paz em meio ao caos que está a tua vida. Então com essa paz você consegue então perseverando dia após dia, seguindo Jesus, até que ele vai te encaixando nas situações e trazendo as bênçãos dele para que vão seguindo a cada um de nós. Não é essa a verdade da nossa vida? Aí chega um momento que a nossa vida está bem, até a próxima margem, até a próxima estação, não é verdade? Até as próximas aflições, porque as aflições, elas não param, os problemas na vida não param. E aí que eu queria que você entendesse isso. Muitas pessoas aceitam a Jesus para serem felizes, né? E o motivo de terem Jesus no coração é que elas querem ser felizes a qualquer preço. Mas o que eu estava refletindo, irmãos, é que aceitar a Jesus e ter Jesus, o significado não é isso. O significado real e geral de aceitar Jesus e ter Jesus é ser salvo. Então, nós aceitamos a Jesus não para sermos felizes, nós aceitamos a Jesus para sermos salvos. E a salvação, ela é de graça, porém, o preço dessa salvação é a nossa vida toda, aqui na terra. Por quê? Porque a salvação não é só nessa terra. A salvação, ela é eterna. Por isso que eu disse agora aos amados que Jesus mesmo escolheu estar conosco por toda a eternidade. E justamente por isso que ele padeceu e sofreu pelos nossos pecados. Então não deixe a graça de Jesus ser em vão em sua vida. Porque nós só podemos fazer jus a essa graça, responder com amor a essa graça, enquanto vivemos aqui. Porque depois que a morte nos chegar, nós não temos mais tempo de responder essa graça. Então, que você possa fazer jus a Jesus, sabendo agora como um cristão não nenê espiritual que toma leite, mas um cristão já maduro, que sabe a palavra de Deus, que está escrita em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, não é verdade? Só não há tempo de colher aquilo que não se plantou. Isso não há tempo de colher aquilo que se plantou. Então, cultivar a nossa salvação, alimentar a nossa alma salva, o nosso espírito salvo ao Senhor, é um exercício diário da nossa vida, para que nós possamos ser abençoados, abençoar a muitos e viver uma vida que alegre o coração de Deus, não que alegre o nosso coração e nem que alegre o coração do nosso próximo. A Bíblia fala quando nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nem sempre amar é alegrar o coração do próximo. Às vezes você precisa exortar o coração do próximo
como a nós mesmos. Às vezes você precisa renunciar coisas na tua vida que você não vai gostar na tua carne, mas é para benefício da sua própria comunhão com o Senhor. Por isso que no verso 2, Paulo está dizendo assim sobre a graça, né? Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis agora o dia da salvação. Por quê? Porque Jesus, ele é o Salvador. Ele é o único Salvador e ele não chega tarde em lugar nenhum. Ele veio para salvar todos, porque Jesus, ele morreu por todos. Não é isso? O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, ele salva cada um no seu tempo. Hoje nós conseguimos compreender por que alguns o Senhor visita lá com 80 anos no leito de um hospital. E outros, já desde o ventre da sua mãe, o nenezinho já nasce, a mãe dá à luz, ele já é um profeta do Senhor, né? Já como criança, ele já faz como Jesus, né? Ele já começa a ministrar com tamanha sabedoria, com tamanha graça, com tamanha dimensão dos céus, que as pessoas ficam escandalizadas ao verem e dizem só mesmo Deus na vida desta pessoa, na vida desta criança, porque se não fosse Deus, certamente ela não falaria desta maneira. Mas o importante de tudo isso é que Jesus, ele é o Senhor do tempo. Ele tem o tempo da salvação para cada um. Então, queridos, eu e você que já fomos salvos, então nós possamos brindar todos os nossos dias. Entendeu? É isso que nós precisamos perseverar na nossa vida. Porque, queridos, se você correr atrás de tudo nesta vida e perder a salvação, você perdeu tudo. Você foi o maior fracassado de todo mundo. Então é o que a palavra de Deus fala para nós. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria salvação? Mas a salvação você só perde se você quiser, porque eu e você já estamos salvos. Você pode declarar que você já está salvo em Cristo Jesus, que Jesus ele padeceu pelos nossos pecados e nos salvou para estarmos com ele em glória e glória eterna, né? Não só uma glória passageira, como uma nuvem que é a nossa vida, que ela logo surge e daqui a pouco desaparece, mas uma glória eterna. É por isso que a Bíblia nos conduz e nos mostra que nós temos que andar com Jesus de glória em glória, de fé em fé. Por quê? Porque o justo, aquele que foi justificado em Cristo Jesus, ele andará por fé e não pela vista. Mas como assim, pastor? Como que nós vamos andar por fé? Como que nós vamos alimentar essa nossa salvação? Justamente, irmãos, primeiro, crendo e sabendo que nós aceitamos Jesus não para sermos felizes. Isso, a felicidade e a alegria, bem-aventurados, são consequências de servir ao Senhor, tá? Porque a alegria verdadeira, ela existe sim, mas ela existe dentro de nós, não exteriormente. Porque tudo aquilo que é externo em nós é muito passageiro, mas aquilo que é eterno em nós é vindo dos céus, e aquilo que é vindo dos céus é eterno. Então, ou seja, a nossa vida com Deus, ela é um eterno aprendizado, e nós temos, a nossa salvação é como uma pérola preciosa, que nós temos que pegar essa pérola e ter ela como o maior presente, algo de maior preciosidade na nossa vida em todos os nossos dias, independente das circunstâncias. Você compreende? Aí, se aquele dia que você está no velório, que não é um dia feliz para você, aquele dia que você perde o emprego, aquele dia que você passa por uma enfermidade, aquele dia que acontece uma chateação na tua vida, que você não está feliz, você vai estar em paz, você vai estar alegre, você vai estar confiante no Senhor e nada vai te paralisar, porque você aceitou Jesus para ser salvo e você já está salvo.
independente de um dia mau, independente de uma situação constrangedora que você passou, porque você sabe que na vida tudo passa, né? Muitos hoje estão passando uma situação muito difícil, até pior, eu posso dizer, do que no tempo do Covid. Por quê, pastor? Porque hoje eles vivem o desmoronamento, né? A destruição a qual o Covid fez na vida deles. Perderam famílias, perderam empregos, faliram empresas, hoje estão recomeçando de novo, né? Dando seus primeiros passos de novo, reconstruindo assim como Neemias fez. Outros não. Durante a pandemia, cresceram, né? Deus fez com que eles fossem alguns exaltados, porque quando Deus abate e exalta, independente das circunstâncias adversas que se passa nos quatro cantos dessa terra, Deus ele exalta da mesma maneira, ou abate da mesma maneira. Não precisa ter Covid ou ausência de Covid para Deus ser Deus na nossa vida. Agora, todas as situações que chove sobre a terra, que acontece sobre a terra, acontece sobre os bons e também acontece sobre os maus. Então, se nós estamos aqui, estamos nessa chuva, afinal, quem está na chuva é para se molhar. Então, como que nós vamos desenvolver essa nossa salvação? Não fazer com que essa graça que nós recebemos de Jesus seja em vão na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 6, verso 3. Não dando voz escândalo em coisa alguma, porque o nosso ministério, para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, qual que é o maior escândalo que um cristão pode dar? É estar com Jesus só quando ele está feliz, ou só quando o dia é bom. Agora, quando o dia é mau, ele não está com o Senhor. No momento da pobreza, ele não está com o Senhor. No momento da enfermidade, ele não está com o Senhor. No momento das adversidades, ele não está com o Senhor. Então, isso não é uma aliança, isso não é um casamento da noiva com o noivo, não é verdade? Porque um verdadeiro casamento, queridos, é na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, né? Na adversidade e também na bonança. Este é um casamento. Eu estou aqui com a minha esposa, eu estou fazendo a live aqui, está minha esposa e minha netinha aqui, conosco aqui, minhas intercessoras aqui, né? Eu e minha esposa, nós temos mais de 30 e poucos anos juntos, entre namoro e casamento, né? Muitos anos atrás já fizemos as bodas de prata. Então, quantas dificuldades nós passamos e passamos até hoje. Não significa, é isso que eu estou te dizendo e fazendo esse comparativo, justamente com a palavra de Deus. Não é porque nós já passamos 30 e poucos anos, parabéns, vocês são vencedores, venceram, que isto significa que nós não vamos ter mais batalhas pela frente. Enquanto nós vivemos, nós sempre vamos ter batalhas. E por isso que um soldado do Senhor, que é alistado nesse exército, ele nunca para de combater. Sabe por quê? Porque esta batalha é o combate da vida. Que Paulo disse, combati o bom combate. E para que você cultive e esteja combatendo o bom combate da vida, porque você já está salvo e você sabe para onde você vai, então você precisa cultivar todas essas coisas. Agora, não dê escândalo para que o teu ministério não seja censurado, ou seja, para que você não pare, para que você não fracasse. E queridos, assim como eu falei para vocês que eu estava meditando na palavra sobre o crente que aceita Jesus para ser feliz e o crente que aceita Jesus para ser salvo, é exatamente o que eu vou falar agora para vocês, né? Para que o nosso ministério, a nossa vida, o nosso combate seja paralisado, uma das armas que o mundo e que o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele tenta, mas muito forte mesmo sobre as nossas vidas, é uma palavra tão pequena, mas paralisa muito. É o medo.
Nós temos muitas vezes medo. Medo do amanhã, medo de avançar, medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de não conquistar, medo de fracassar, e medo, e medo, e medo. E nós ficamos paralisados. Lembra quando o anjo desceu para Gideão, lá em Juízes, capítulo 6 também, né? Hoje nós estamos falando de 2 Coríntios, capítulo 6. O anjo do Senhor desceu a Gideão e ele estava malhando trigo no lagar, né? O lagar lá não era lugar para malhar trigo, né? Era ali para ele pisar as uvas. Mas ele estava malhando trigo, ele estava escondido, ele estava frustrado, ele estava decepcionado. Mas a única coisa que a Bíblia não fala naquele momento é o que tinha no coração de Gideão. É o que Gideão estava pensando, o que Gideão estava sentindo. Mas é justamente o que só Deus sabe e o que ninguém neste mundo sabe. E por isso que o anjo desceu lá naquele momento e disse para Gideão: Gideão, homem valente. E ele ficou assustado com aquelas palavras, porque valente eu estou aqui com medo, eu estou me sentindo desse tamanho, fracassado. O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Como que vai fazer? Se Deus estivesse com a gente, a nossa vida não estava arruinada, a gente não estava vivendo essa situação aqui, né? Mas é isso que eu quero falar para vocês nessa noite, pela direção do Espírito Santo. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje não determina o nosso futuro. Pega da tua existência até aqui, quantos invernos nós já passamos, não é verdade? Quantas vontades que você disse assim, eu quero morrer, mas hoje talvez você não queira mais, você tem um desejo sublime de viver. Então, irmãos, esses invernos que vêm com toda a força, essas tempestades que vêm na nossa vida, que elas não sejam determinantes para que você segure o medo dentro de você, entendeu? O medo você tem que lançar fora, por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então, essa presença do Senhor, ele faz com que nós tenhamos força e vençamos o medo. Pega uma mulher viúva, que perdeu o marido, perdeu o dinheiro, e ela precisou trabalhar para sustentar os filhos. Então imagina o medo, o pânico dela, a insegurança dela, mas ela foi no amor, o amor por Deus, o amor pelos filhos, pela família que Deus colocou na mão dela. Então ela foi vencendo esses medos todos os dias. E é o que Paulo diz à igreja, o que nós temos que viver. Olha, verso 4 de 2 Coríntios capítulo 6. Antes, como ministros de Deus, como exemplos, pessoas que foram recomendadas por Deus a este mundo, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos a carta escrita do Senhor, ele diz assim, olha, que nós sejamos recomendáveis na muita paciência, ou seja, a paciência daqueles que confiam no Senhor. Essa paciência que a Bíblia está dizendo, queridos, não é aquela paciência do sangue de barata, muito pelo contrário, nem Jesus ele era tão paciente assim, não é verdade? Nós vemos Jesus lá dizendo, raça de víboras, né? Vocês não podem fazer da casa de meu pai trabalho, e assim por diante, né? Fariseus, saduceus, tudo que vocês falam da boca para fora, porque o coração de vocês tem outra coisa, é sepulcro caiado. Então, só que ele está dizendo aqui que nós somos recomendáveis pelo Senhor na muita paciência, porque o mundo, eles olham para nós e falam assim, como é que essa pessoa consegue esperar em Deus? Passando por essa luta, não é verdade, irmãos? Mas você vê os grandes homens de Deus dizendo, pacientemente esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele enxugou as minhas lágrimas. Então, é nas aflições, nas necessidades, nas angústias, está escrito aqui. Então, aceitar Jesus não é um mar de rosas, não. Aceitar Jesus não é aceitar Jesus para ser feliz. Aceitar Jesus para a gente passar pelas aflições, pelas necessidades, pelas angústias. Ele fala aqui nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, até nas vigílias, nos jejuns, porque o crente ele é um povo diferenciado, né, irmãos? Não é? 2 Pedro capítulo 2, no verso 9, não fala que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação
eleita, um sacerdócio escolhido pelo Senhor. Então, justamente por isso, né? Porque ainda passando aqui na necessidade, angústia, aflição, nós estamos nas vigílias, nas madrugadas, orando, nós nos cansamos de orar, né? Apregoamos o santo e agradável jejum que agrada a Deus, não é? Porque o jejum que agrada a Deus não é só um jejum de comida simplesmente, mas um jejum que, junto com a comida, ele requer uma oração, ele requer dedicação, ele requer santificação. Mas aí ele continua, né? Que os ministros de Deus, nós devemos ser recomendáveis na pureza. Que pureza que é essa, pastor? Puro, imaculado, né? É você não deixar se contaminar. É como você que toma um banho bem tomado, coloca uma roupa limpa, uma roupa cheirosa, e você se dá o direito de não rolar na lama, não é verdade? Não pisar com seu sapato na terra. Você quer se preservar limpo, e assim é a nossa vida espiritual também. E ele diz assim, na ciência também, né? Na ciência por quê? Porque nós aprendemos, hoje eu aprendi aqui a fazer live através do Instagram, do TikTok, do Facebook. Então eu uso essa ciência agora para honrar o meu Deus. Eu não uso as redes sociais para escandalizar, para perder o meu ministério, para ver coisas erradas, não é verdade? Eu uso as redes sociais, o cristão ele deve usar as redes sociais para a glória de Deus, para a honra do Senhor, para até para o sustento da sua própria casa, não é verdade? Para o seu trabalho, para abençoar outras pessoas, para abençoar a sua casa, para ser mais uma janela, uma porta de Deus dentro da sua casa, para abençoar e ser abençoado. Então ele diz também, 2 Coríntios 6,6, na pureza, na ciência, que nós estávamos falando agora, aí ele fala na longanimidade, na benignidade e no Espírito Santo, é claro, porque tudo que nós fazemos é no Espírito. Por isso que a Bíblia fala, andai no Espírito e não dais vazão à concupiscência da carne, que é o desejo da nossa carne. Porque, queridos, o desejo da nossa carne é terrível. Você passa por uma luta, aí você fica nervoso, você se irrita, você fala até alto, mas se você passar disso, o que vai acontecer? Você vai falar bobagem, você vai amaldiçoar, você vai falar palavras não de vida, palavras de morte, até você ter atitudes que depois da atitude feita, aí você vai ter que colher as consequências. Então, longanimidade, benignidade no Espírito Santo e algo muito interessante, o amor não fingido, queridos. Porque o amor, ele tem que ser simplesmente o amor. Entendeu, irmãos? O amor tem que ser simplesmente o amor, não um amor fingido. As pessoas devem ser amadas da maneira que elas são. Como nós, você e eu, quem nos ama deve nos amar da maneira que nós somos. E também nós devemos amar as pessoas da maneira que elas são. Agora, é como Deus. Deus, ele ama a todos. Ele não me ama e nem ama vocês mais do que qualquer outra pessoa na rua. Ele ama a todos de uma maneira inigualável, com amor não fingido. Porém, ele não gosta de muitas atitudes. E por isso que é um amor não fingido. Um amor não fingindo é aquele que é sim, sim, não, não. Não gostei, gostei. Isto pode, isto não pode. Aí ele continua no verso 7, né? Para que nós, como ministros de Deus, como cristãos, venhamos a ser recomendáveis ao mundo. Carta escrita do amor de Deus a ser lido por todas as pessoas que passam, em letras grandes. Lá no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, tem uma passagem, se eu não me engano, é no capítulo 2 de Abacuque, que diz assim: escreve a visão, porque ao seu tempo será cumprida, mas escreve em tábuas com letras grandes,
para quem passar até de longe correndo, possam ler, né? E assim tem que ser a nossa vida. Até porque hoje eu entendo isso espiritualmente dizendo. Todo mundo passa correndo pela nossa vida. E nós também passamos correndo pela vida dos outros, porque a vida é uma correria. A vida é rápida. Então, mesmo correndo, mesmo tendo um pouco tempo conosco nesta vida, que essas pessoas sejam marcadas. Que essas pessoas sintam o bom perfume de Cristo. Que eles possam ler algo sobrenatural na tua vida. Que eles possam ver Jesus iluminando a tua vida de uma maneira inigualável, queridos. E muitas vezes é exatamente aí porque que nós somos aí motivo até de zombaria e piada no mundo, de tantas lutas que nós passamos, mas nós prosseguimos em continuar no Senhor, porque nós sabemos o fim que nós temos, não é verdade? Antes de prosseguirmos aqui, olha o que diz lá em Jeremias 29, o próprio Senhor nos fala, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, ele é tremendo, irmãos. Olha, até isso, olha o que a palavra de Deus fala, que o Senhor, ele quer dar o fim que nós desejamos. E quem é que não quer terminar com Deus, quer terminar bem, quer combater o bom combate, quer olhar e falar assim, valeu vida, valeu Senhor, combati, foi muito legal essa passagem, eu passei pelo deserto, mas eu passei dando glória a Deus, porque o Senhor fez uma fonte de água no deserto, o Senhor fez brotar água da rocha, foi inúmeras situações que eu passei que foi maravilhosamente notáveis as suas mãos agindo em nosso favor. Bênção do Senhor, né? Por isso ele diz em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 7 ainda, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Uau, olha! Então, para que a gente seja recomendado para o Senhor, para que a gente não venha escandalizar, nós temos que viver na palavra da verdade, não é na palavra do homem, não é na palavra do mundo, não é nas palavras dos variados ensinos de religiosidade, de cultura, das nações, não. É a palavra de Deus, a palavra da verdade no poder de Deus, porque a palavra sem o poder de Deus, ela não vai ser manifesta. É justamente aonde é manifesto o poder de Deus, através do Espírito Santo. Agora, entendeu? Porque todos nós oramos pedindo a revelação do Espírito. Por que essa palavra, e o pastor aqui não para de falar, e a gente vai falando, o Senhor ele vai enchendo o meu coração, vai enchendo o teu, e vai dando paz, vai dando alegria, o cansaço vai saindo, a tristeza vai saindo, a depressão vai saindo, a esperança entra, a fé, a energia do Senhor, a glória de Deus, o poder de Deus, justamente por quê? Porque é uma palavra de verdade, que não é um amor fingido, nem enganação, aquilo que todos nós estamos vivendo, sofrimento, dor, dificuldades, mas sabendo que estamos amparados, alicerçados, pela palavra da verdade, no poder de Deus, pelas suas armas da justiça, à direita e à esquerda. Ou seja, por que a direita e a esquerda? Porque é como as mãos do Senhor, olha a minha mão aqui, ó, direita e esquerda, olha, vindo e nos protegendo, né? À direita e à esquerda. Então nós estamos sendo seguros. Eu profetizo sobre a tua vida, eu declaro a palavra de Deus sobre a tua vida. Nós estamos seguros sobre as mãos de Deus, sobre o onipotente, onisciente e onipresente Deus da nossa vida. Você toma posse disso? E aí diz assim, por honra e por desonra. Muitas vezes, irmãos, nós somos honrados sim. Nós precisamos reconhecer sempre a honra, né? Quando Deus usa os homens para nos honrar, e o próprio Senhor sempre nos honra, porque Deus não desonra ninguém, né? Pelo contrário, Ele levanta o abatido,
Ele tem misericórdia de nós, Ele tem desejo de nos honrar. As pessoas que querem tirar a honra, tirar o mérito de nós, tentar nos pisar, nos caluniar, mas Deus, Ele vê tudo isso aí. Deus, ele sabe de todas as coisas. Por isso, você que não tem que tirar a sua própria honra, mas quando alguém tentar e você passar pela desonra, a Bíblia está falando aqui, há tempo de honra e há tempo de desonra. Então você vai passar pela desonra, mas de cabeça erguida, porque a tua consciência não vai te condenar, a tua mente não vai te acusar, o teu coração vai estar em paz, porque você vai dizer e vai saber que você fez a sua parte. E se você errou, porque em muitos casos nós erramos, sim, certamente o Senhor vai te falar ao teu coração e você vai pedir perdão a Deus, você vai pedir perdão às pessoas, você vai colocar um pano de saco, vai colocar a boca no pó, vai viver dias de cinzas, vai orar, vai jejuar e você vai se reconstruir em Deus, justamente para que no tempo da desonra você passe de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da vida, sabendo que ele também, como ele honra, ele vai te tirar dessa desonra para te honrar novamente. Lembra de Davi, né, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus? Davi também passou um tempo de muita desonra e foi tão triste de Davi que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que até os filhos de Davi, eles se prostituíam com as concubinas de seu pai na frente lá do palácio, aonde todas as pessoas tinham acesso para olhar. E justamente era esse o efeito que eles queriam, né? Desonrar o seu próprio pai. Mas não adiantou, porque no final Deus honrou. É isso que vale, queridos. Justamente passar por tudo isso aqui, ó, nós passamos. Agora você entende que aceitamos a Jesus pela salvação, aceitamos a Jesus pelo final que nós temos, não é pelo processo que nós vamos passar. E o final é maravilhoso, porque é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Então ele diz aqui também, para terminarmos, por infâmia e por boa fama, né? Ainda que você seja uma pessoa conhecida, com boa fama, de um homem de caráter, uma mulher de caráter, né, de um seguidor de Cristo, mas se as pessoas te difamarem também, colocando aqui a infâmia, como a palavra do Senhor está dizendo, então, amém, louvado seja Deus em todas as situações. Deus conhece todas as coisas. José do Egito, que mal que aquele menino tinha feito, né? Ele chegou a ser preso, um inocente preso, maltratado, passou fome, passou dificuldade, mas em todas as coisas ele sempre foi recomendável. Tanto que ele foi recomendável que o próprio Deus falou ao coração de Faraó. Faraó, arranca ele da cadeia lá, arranca ele da prisão que eu vou fazer ele governador. E outra coisa, tudo que resolver aí é o meu filho José que vai resolver. Você só vai assinar. Tá feito? Fechou. Porque o que Deus fala, está falado. O que Deus escreve, está escrito, queridos. E Deus escreveu a nossa história. Deus, ele já escreveu o nosso final. Por isso, basta a cada um de nós aceitarmos o caminho que o Senhor tem para ser percorrido. Então, caminhe com o Senhor, caminhe no caminho dos justos, no caminho que é da vereda da justiça, no caminho da santificação. E a palavra ainda fala no verso 9, como conhecidos, como desconhecidos, mas se você for desconhecido ao mundo, mas bem conhecido, como diz a palavra, porque as trevas vão te conhecer, o mundo espiritual sempre vai te conhecer, né? Como morrendo, mas estando vivo. Então as pessoas podem achar que você está sofrendo, que você está morrendo, mas na verdade você está mais vivo do que nunca, porque é o nosso espírito que vive em Cristo Jesus. Como castigados, mas não mortos, né? Paulo disse isso muitas vezes. Estou abatido, porém não destruído. É a mesma coisa, né?
como contristados, mas sempre alegres. Oh, glória a Deus, né? Sempre tem gente tentando tirar nossa alegria, nossa tristeza, mas sempre alegres, porque o Senhor, Ele traz o refrigério para nós. E como pobres, mas enriquecendo a muitos, não é verdade? As pessoas às vezes falam, mas ele é pobre, não tem dinheiro, e louvado seja Deus. Não tenho nem ouro nem prata, mas tudo que tenho te dou. Levanta e anda, louvado seja Deus. Então, você quer enriquecer mais as pessoas do que isso? Levar uma palavra de amor, uma palavra de fé, de esperança, ser instrumento de Deus na reconciliação de uma vida, de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, queridos, seria essa palavra que eu queria deixar hoje no coração de vocês. Tem muito mais aqui para a gente falar, para a gente prosseguir, tá? Mas olha o que diz o verso 11, né? A gente vai estar terminando. Ó Coríntios, ele está falando, ó minha igreja, meus irmãos, a nossa boca, ele está falando a minha boca, de quem está comigo, ela está aberta para vós, e o meu coração está dilatado por vocês. Aí o verso 13 ele diz, ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também. Não receba a graça de Deus em vão. Vocês aceitaram a Jesus para ser salvos, e a salvação já chegou até vocês em tempo aceitável de Deus. Nós fomos socorridos em tempo aceitável do Senhor, e todos nós estamos salvos. Em nome de Jesus, irmãos, declare agora, declare a tua salvação, declare ao mundo espiritual, diga, eu fui salvo por Jesus, eu estou salvo por Jesus, eu permanecerei salvo em Jesus por todos os dias da minha vida. Aconteça o que acontecer, nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, mal nenhum na minha vida me separará do amor de Deus, porque maior é o que está em mim daquele que está no mundo. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nesse momento agora, Ele venha usar a minha vida como um canal, e que tudo isso que for falado aqui nesta noite, e que conseguiu penetrar no teu coração, venha a dilatar o teu coração, o teu eu, para viver uma dimensão daqui para frente muito maior com o Senhor. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te agradeço, engrandeço o teu santo nome, Pai. Pai, eu jamais imaginaria que eu estaria hoje aqui no meu lar, fazendo este culto. A minha intenção e a minha pretensão era estar lá hoje na igreja, aonde todas as quintas nós estamos. Mas, Pai, sabemos que o Senhor muda tudo, o Senhor faz da maneira que Tu queres, operas do Teu jeito, e não existe outra maneira a não ser a Tua. Por isso, Pai, que todos os meus dias, que todos os nossos dias, de quem está conosco, de quem vai receber esta mensagem, esteja nas Tuas mãos, assim como o Senhor nos falou hoje, que nós estamos protegidos à Sua direita, à Sua esquerda, Pai, seguros pela Tua mão, salvos pelo Teu amor, Pai, algo que o Senhor fez e nunca mais ninguém pode retirar de nós, Pai. Então que essa alegria, que a alegria da salvação, Pai, ela nos invada todos os dias da nossa vida, Paizinho. E aqueles que estão passando por dificuldades terríveis nas suas vidas, que os pensamentos começam a formigar dentro de cada um, querendo, Pai, trazer um medo, um pânico ao ponto de parar, de se entristecerem, Pai, que nós possamos nos alegrar com a salvação, que esse regozijo possa ser maior do que tudo, Pai. Assim como a nossa fé é maior do que tudo, assim como o amor a Ti é maior do que tudo, Pai. Que esta gratidão pela obra da expiação que o Senhor fez na cruz do Calvário possa ser maior do que tudo nas nossas vidas, Pai.
E que todos os dias que nós nos lembrarmos, Pai, dessa pérola preciosa e para onde nós vamos morar com o Senhor pela eternidade, Senhor, que seja suficiente para nós vencermos todos os dias maus aqui nesta terra. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos do TikTok, do Instagram, do Facebook. Um beijo no coração da Rei dos Reis, essa igreja querida, amada, abençoada do Senhor, irmãos. E orem por nós também, orem pelo nosso ministério também. Em nome de Jesus, nós precisamos, carecemos da oração de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Os irmãos que quiserem contribuir também no nosso ministério, irmãos, será muito bem-vindo. Nós precisamos também, nesses tempos difíceis, nessa terra. A nossa chave Pix é comunidade-reidosreis@uol.com.br. Pedimos também a vocês, irmãos, que aqueles que precisam de uma oração, que precisam de um milagre, digitem, coloquem aí na descrição aí o teu nome. Pastor, irmãos, preciso de um milagre, preciso de oração. Nós temos um grupo de oração da igreja 24 horas. Como pastores, como ministros do Senhor, nós temos essa obrigação em amor, né, que não é peso, não é fardo, muito pelo contrário, é bênção de Deus estarmos orando uns pelos outros. Então que nós possamos orarmos, porque a alegria que nos é chegada com as respostas às orações, irmãos, é como tutano para os nossos ossos. Nós nos alegramos de ver Jesus curando câncer, Jesus ressuscitando, fazendo tantas maravilhas, ressuscitando os casamentos, pessoas que estavam desanimadas, amortecidas. Então, é uma coisa linda, maravilhosa de se ver, tá bom, queridos? Um beijo no coração de vocês. Vamos sempre estar juntos. Eu anotei aqui agora, olha, dia 24, é domingo agora, às 19h30, nós vamos estar lá no culto presencial, orando a Deus. Se você ainda não conhece o nosso ministério, dê uma chegadinha lá para conhecer com a gente. Nós estamos em Londrina, no estado do Paraná. Os irmãos das cidades próximas a nós, participem conosco, venha lá num domingo para nós louvarmos a Deus, orarmos juntos. Todo o primeiro domingo de cada mês, nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Que bênção, queridos, nós podemos participar do pão, do que é o corpo e o sangue de Jesus, que é o suco da videira, fazendo isso em memória de Jesus até que ele venha, tá? E fazendo um lembrete para os irmãos, que nós começamos agora há pouco tempo e Deus tem nos agraciado assim grandiosamente. Todas as segundas-feiras, pelo Facebook, nós estamos abrindo uma live às 20 horas. Oração. Busca pelo Espírito Santo. E Deus, irmãos, tem feito muitos milagres. Nós já tivemos testemunhos aí dessas segundas-feiras de mulheres estéreis que agora são mães de filhos. Pessoas que estavam com doenças desenganadas já estão curadas para a honra e glória do Senhor. Pessoas que estavam desanimadas, fora da presença do Senhor, e já voltaram para a presença de Deus. Amém, queridos? Então eu queria deixar você agora um pouquinho, para que você descanse, você que está no seu lar, ou talvez você que esteja até no teu trabalho, né? Mas que você tenha uma noite abençoada, que você possa dormir o sono dos justos, e nós vamos estar orando sempre, uns pelos outros, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus e até domingo agora às 19h30. Beijo no coração de todos. Amém. Deus abençoe.